dias. Cheguei ontem pela manhã no Brasil, juntamente dos irmãos, para interceder pela minha vida. Por essa razão me inquietava e também pela mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas o texto que o pastor Eliel leu, introdutório à oração das ofertas dessa noite, está declarado ali a mensagem que eu vou pregar. E Deus, entre N confirmações que me deu dessa mensagem, o texto que o pastor Eliel fechou. Então eu entendo que foi o Senhor que preparou esta palavra e esse momento para os irmãos. E mesmo adoentado, eu quero me colocar nas mãos de Deus nessa hora, como um canal de bênçãos para a sua vida. Amém, queridos? Então, eu só quero pedir um favor aos irmãos. Quem me promete que durante todo o período de tempo que eu estiver ministrando a palavra, você vai interceder pela minha vida, para Deus me dar saúde para pregar aqui? Levantar, eu sei que a maioria desses levantou a mão, na hora vai interceder. Quem faz um compromisso de interceder mesmo? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 5. Foram quantas faixas distribuídas, Gilmar? Foram 500 faixas distribuídas com este tema aqui. A verdade é: vivemos a graça, mas o juízo vem. Diga comigo, a verdade é: vivemos a graça, mas o juízo vem. Diga comigo, graça e juízo. É sobre isso que eu quero falar esta noite. Evangelho de João, capítulo número 5, versículo de número 28 e 29. A Bíblia diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Oremos juntos. Senhor amado, vou pregar a tua palavra nesta hora. Espírito Santo, preciso da tua graça, da tua revelação, do teu poder, da tua unção. Preciso de saúde, de voz, de autoridade, Senhor, da tua parte nesta noite, para ministrar a tua poderosa palavra. Deus, no nome de Jesus, toma este ambiente e nos abençoa, Senhor. Fale ao teu povo esta noite, como lhe aprouver, segundo o que está, Senhor, no teu coração. Este é o nosso clamor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Os vossos assentos, por favor. Olhe para mim. Desde que o pecado e a morte entrou no planeta Terra, a Terra tem sido uma espécie de alojamento final dos moradores que nela vivem. Desde que o pecado e a morte entrou na Terra, costumamos dizer que por debaixo dos nossos pés, 7 palmos abaixo dos nossos pés, é o lugar aonde é enviado todos aqueles que um dia nasceram. Em quase 6.000 anos de existência,
o ser humano da terra parece nunca ver, um dia sequer, que pelo menos alguém não tenha descido a Campa Fria e ter ido se encontrar com a tão terrível morte. Desde que o pecado e a morte entraram no planeta Terra, conviver com a eternidade, conviver com a morte, tem sido talvez uma das maiores garantias que o ser humano tem no seu viver. E quando nós começamos a pensar a respeito da nossa vida após a morte, o que vai acontecer, o que deve acontecer após a morte, são tantas indagações. Pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada tentam dar as suas explicações. Pessoas que têm a sua consciência pesada tentam de uma certa forma ou de outra aliviar a sua consciência e a consciência dos seus comparsas. Mas o fato é que debaixo dos nossos pés existem depositados no seio da terra o corpo de crianças, de adolescentes, de jovens, de senhores, de pessoas que tiveram experiências na terra e de pessoas que não tiveram oportunidade, nem mesmo sequer, de ter a consciência do seu próprio nome. A bem dos fatos, a verdade é que nós convivemos com esta grande certeza de que um dia haveremos de nos encontrar com esta morte. Você vai só escutando, porque eu vou falar sobre graça e juízo. A grande pergunta que fica na nossa indagação, na nossa mente, é o que é feito dessas pessoas? O que é feito do ser, do sujeito que depois que ele enfrenta a morte, debaixo dos nossos pés estão depositados corpos de pessoas que você nunca conheceu e que você conheceu. Todas as vezes que eu venho nesta igreja, é feito menção à memória de um homem de Deus que por aqui passou desbravando o Evangelho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Na realidade, muitos choram e têm saudade, mas nós ficamos a nos perguntar a respeito de pessoas que nós nem mesmo temos certeza de que se foram ou não salvos, pessoas que conheceram, que nós conhecemos ou que não conhecemos. Na realidade, as pessoas, elas se igualam exatamente no momento da morte. Temos as nossas diferenças enquanto vida, porque um estudou mais do que o outro, um teve oportunidade mais do que o outro, um acabou procurando as suas oportunidades mais do que o outro. Mas a bem dos fatos é que por debaixo dos nossos pés existe o crânio e o corpo de pessoas que um dia foram doutas, sábias, inteligentes, pessoas que estudaram, que fizeram a diferença na terra. Mas também existe o crânio de pessoas tolas, ignorantes, que nunca tiveram acesso ao conhecimento. Existe o corpo de pessoas que foram indigentes na terra, de pessoas que apenas passaram pela terra, mas também tem o corpo daqueles que fizeram história, os Alexandres, os Césares, os grandes, os poderosos, se igualaram aos pobres, aos fracos, aos indoutos, aqueles que não eram, quando da feita do encontro deles com a tão terrível morte. A morte, na realidade, acaba por se igualar a cada um dos seres humanos. E quando nós nos perguntamos como é que eles estão, como eles se acham lá, por exemplo, o crânio de pessoas que um dia usaram coroas, tempos atrás, mais ou menos, não me recordo se foi na década de 90 ou no finalzinho de 80, mas aquela princesa, por nome Diana, que até a data de hoje é ovacionada pelo planeta Terra. A cabeça daquela mulher um dia usou uma bela coroa, mas ela jaz à sepultura. Pode ter preparado uma lápide linda e maravilhosa para o corpo daquela mulher, mas ela está igualzinho àqueles que um dia não tiveram oportunidade de ter a beleza, de ter a fama, de ter o sucesso
sucesso de entrar em palácios lá debaixo dos nossos pés, encontra-se os corpos daqueles que um dia tiveram estas oportunidades, mas daqueles também que não tiveram, e os seus corpos na realidade se acham lá estúpidos, ignorantes e absolutamente sem condições nenhuma de fazer alguma coisa para a sua própria, para impedir a sua própria decomposição. Por mais que os faraós construíssem pirâmides para tentar preservar a sua integridade física, a cada hora que se encontra uma múmia desses faraós, eles estão lá estúpidos e ignorantes, da mesma forma como qualquer outro ser humano que não teve a oportunidade de ter acesso à sua riqueza, às suas grandezas que o mundo lhe fizeram. E a nossa pergunta qual é? Pastor, e eles ficarão lá para sempre? Será que eles nunca serão restaurados? Na realidade, Deus tem poder para ressuscitá-los. O texto que nós lemos, a Bíblia diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O que eu acho interessante nesse texto é que a Bíblia Sagrada diz que são todos. Ele não está fazendo aqui uma diferenciação entre quem é salvo e quem não é. A Bíblia Sagrada diz que todos os que tiveram vida, todos aqueles que tiveram fôlego de vida, um dia eles haverão de sair, de ressurgir dos seus sepulcros. Mas eles sairão para qual propósito, pastor Eduardo? Há uma diferenciação, há um tempo escatológico aqui entre a ressurreição daqueles que fizeram o bem e daqueles que fizeram o mal. É por esta razão que a Bíblia Sagrada fala que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque esse texto trata de todos, mas ele não dá o tempo escatológico. Ele apenas diz o seguinte: que todos, se serve a Deus ou não, um dia vai ter que sair e ressurgir da tumba fria. Todos, mas em tempo distinto. A minha vontade é que eu esteja pregando aqui essa noite para aqueles que haverão de participar e tomar parte na primeira ressurreição. Por que, pastor Eduardo? Porque no meio desses todos aqui, a Bíblia Sagrada diz que eles ressurgirão. Quem vai ressurgir? Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, segundo o texto, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Apenas explicando aos senhores, todos haverão de participar de uma ressurreição. Todos serão ressurretos, mas uns serão ressurretos para a vida eterna, os que praticaram o bem. Outros ressurgirão para a condenação eterna, aqueles que praticaram o mal. E é isso a grande diferença que a Bíblia Sagrada faz a respeito desta ressurreição que nós estamos ministrando aqui. Mas eu queria entrar no texto para dizer aos irmãos o seguinte, que a Bíblia Sagrada diz para você não se maravilhar. Não se maravilhar de quê? Porque o tema dessa festa começou dizendo: a verdade é. Amados, quantas pessoas que às vezes se maravilham da verdade, a verdade desta palavra, mas a palavra de Deus aos salvos aqui essa noite está dizendo o seguinte: não vos maravilheis disto. Por quê? Para não se maravilhar. A Bíblia diz: porque vem a hora em que todos ouvirão, mas ouvirão o quê? A sua voz. A voz de quem? Eu entendo que eles haverão de ouvir a voz daquele que um dia se posicionou diante do sepulcro de Lázaro e distintamente disse a ele: Lázaro, vem para fora. Quando eu olho para cá, que os mortos que estão debaixo do planeta Terra, nas entranhas da terra, no âmago, no seio da terra, a Bíblia Sagrada diz que eles ouvirão, todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do
nas entranhas do planeta Terra. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 51 e 52, ele disse assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando, Paulo? No momento. Em que momento? Num abrir e piscar de olho. Ante o quê? Ante ao soar da trombeta. Porque a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O escritor, o salmista, no Salmo de número 29, diz que a voz do Senhor, ela é poderosa, ela é tremenda, ela é extraordinária. A minha voz não tem condições de ecoar nem do lado de fora desse templo, quanto mais ecoar nas entranhas da terra. Mas a voz poderosa deste Deus que nós servimos haverá de entrar e bradar e ecoar nas entranhas da terra, de maneira que os mortos que lá estão haverão de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz: porque o mês do Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico dando asas à minha imaginação e me perguntando e pensando a respeito daquele áureo dia, daquele grande dia, porque para uns será um dia de majestade, um dia de glória, um dia de louvor, um dia de alegria, mas para outros esta voz que vai ecoar nas entranhas da terra será um dia de terror, um dia de sofrimento, de expectativa tremenda, porque a Bíblia diz todos, mas aqui eu faço uma divisão de águas. A Bíblia Sagrada diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqueles que serviram o Senhor ouvirá a voz do arcanjo de Deus, a trombeta de Deus vai soar como a recompensa final dos crentes. Que alegria será para aqueles que pegaram, viveram debaixo da graça de Deus, aceitaram ao Senhor Jesus. Aquele dia será o dia da sua maior alegria. A morte te pegou, mas a voz dele vai entrar nas entranhas da terra e a morte terá que te devolver. E na hora que devolver, o teu corpo vai ressurgir vivo, vitorioso, incorruptível, para a glória do nome de Jesus Cristo. Quem crê nessa esperança da igreja, joga a mão no alto e adore ao Senhor. Todavia, eu fico pensando como é que a voz da trombeta de Deus ecoará nas entranhas do planeta Terra para a vida daquele sujeito que viveu despreocupadamente, que viveu dissolutamente no planeta Terra, para a vida daqueles que se deram às luxúrias. Chegou o momento, chegou a hora. Se já era sofrimento, imagine agora para frente. A Bíblia Sagrada diz que eles ouvirão o quê? A voz do Senhor Jesus. Mas eu fico indagando, nós estamos vivendo hoje em uma situação no planeta Terra, e especificamente aqui no Brasil, uma situação onde as pessoas estão vilipendiando a igreja do Senhor, ridicularizando a igreja do Senhor, porque nós somos a voz de Deus dessa terra. Eu há pouco estava almoçando e o irmão Gilmar fez uma reclamação ao pastor a respeito de alguém que passou por aqui e arrancou a faixa que estava aqui na porta da igreja. Sabe por quê? Porque eles não querem ouvir essa verdade, pastor. Eles estão fazendo leis nas nossas casas de leis para tentar colocar uma mordaça na boca dos pregadores, na boca dos pastores. Eles não querem ouvir a voz do Senhor, eles não querem ouvir uma palavra. E olha que a palavra que nós ministramos é mamão com açúcar, porque nós pregamos que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Ele transforma a vida do sujeito, que dá vitória. Fabiano Barcelos cantou aqui agora a respeito de quando você chora e Deus não deixa no vento, e que vai dar vitória.
A voz da graça de Deus hoje é tão tremenda. Quer que eu lhe conte uma verdade? Deus usou uma pessoa e disse assim: não sei se Jesus vai te curar ou o que vai acontecer, mas você vai ter graça para pregar a palavra de Deus naquele lugar. E o Senhor vai operar milagre na vida de alguém ali naquele lugar. Você acredita? A pessoa perguntou para mim. Eu falei: creio, está no certo como vive o Senhor. Então fique aí aguardando, porque Deus, enquanto eu prego a palavra e você intercede por mim, Deus está fazendo alguma coisa aí no vosso meio. Bendito seja o nome do Senhor, porque para a glória do nome de Jesus nós ainda estamos debaixo da graça. E a mensagem da graça é essa: Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e leva o sujeito para o céu. Eu quero, debaixo da égide do Espírito de Deus aqui nessa noite, dizer a você e dizer a Deus que Deus tem total liberdade aqui dentro desse ambiente, para batizar, para curar, para expulsar demônio, para fazer aquilo que só Deus pode fazer. É essa voz graciosa que o mundo está rejeitando, mas em breve eles terão que ouvir. E como é que essa voz vai bradar? Ela não vai bradar das entranhas da terra, mas com uma voz da graça, mas será uma voz de sentença. A voz da graça é para o dia de hoje. Aquele rapaz que me ouve ali aceitou a voz da graça hoje, mas em breve será uma voz de sentença, será uma voz de juízo, será uma voz que vai dizer: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para Satanás e os seus demônios. Mas hoje nós estamos dizendo: ainda há tempo. Essa voz da graça do Senhor, ela ainda brada, ela ainda fala, ela ainda cura, ela ainda ressuscita, ela ainda liberta a pessoa, ela ainda dá vitória. Quando Deus abre a sua boca para falar conosco, normalmente é ordem de vitória. E coisa boa é quando Deus fala, coisa linda é quando Deus fala. A voz de Deus não vem aqui falar a respeito de um Deus mudo feito pela mão de homens. Eu vim aqui nessa noite para falar a respeito do Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou. Ele fala, e quando ele fala, ele cumpre. A voz dele é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando esta voz ecoar nas entranhas da terra, quando eles ouvirem a voz do Senhor, é para uma sentença. Qual sentença, pastor Eduardo? É para a união da alma com o corpo, porque na morte a alma se separa do corpo. Uma parte dessas almas vão para um lugar chamado paraíso, a outra parte dessas almas vão para um lugar chamado Seol ou Hades, lugar de sofrimento. Mas quando a voz é ecoada nas entranhas, é para abrir os portões ou do paraíso, da primeira ressurreição, ou então lá do Hades ou do Seol, e dizer: aquelas almas se encontrem novamente ao seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, irmão, pensa na alegria que será. Você que canta, que adora, que exalta, você que toca, você que prega, você que abriu mão do pecado e das bandejas de Satanás, que alegria será. Nós que servimos ao Senhor, a despeito de todas as injúrias que são lançadas na vida daqueles que servem o nome do Senhor. Como eu conheço pessoas que às vezes carregam suas dores, mas a si mesmo servem ao Senhor. Que alegria será, porque o paraíso vai ser apenas uma antessala do que acontecerá lá no céu. Apenas um momento em que você estará se preparando e aguardando para poder entrar no céu. Quando aquela voz ecoar e chegar no paraíso e dizer a você que você tem que se unir ao seu corpo, eu fico dando asa à minha imaginação, porque se eu tirar esse óculos aqui, eu enxergo tudo embaçado e cria uma confusão na minha vista. Eu preciso disso aqui para poder estar enxergando você direito. Às vezes com uma dor, olha, eu estou pregando e me dá uma dor aqui na região do pulmão. Eu não posso parar, eu tenho que continuar pregando. Quantas são as pessoas que às vezes têm um defeito aqui ou um defeito ali, mas quando aquela voz ecoar lá onde você estará, que você vai encontrar com o teu corpo novamente, este corpo não
que a terra terá que dar conta dos seus mortos, o mar terá que vomitar os seus mortos. Imagine um dia em que o mar vai se agitar e ondas tremendas virão e vão ter que vomitar os mortos que lá na terra, diante do mar e do oceano, partiram para a eternidade. O mar terá que dar conta dos seus mortos, o fogo vai ter que dar conta dos seus mortos, e também a terra. Imagine um dia em que a terra vai ter que vomitar das suas entranhas todos aqueles que um dia entraram e estão fazendo morada dentro dela. A terra estará mais ou menos como que aconteceu por esses dias. Os irmãos notaram que o planeta Terra teve uma sacudida nesses últimos dias, uma sacudida no Haiti, uma sacudida no Chile e tantos outros lugares. O planeta Terra vai ser um dia mais ou menos de terremoto. Por quê, pastor? Porque a ordem de Deus será: as almas têm que encontrar com seus corpos. E eu fico imaginando, a minha esposa às vezes diz a mim que às vezes eu viajo demais nas minhas imaginações, porque quando nós morremos, a ciência, a própria Bíblia diz que nós voltamos a ser pó. Por exemplo, eu preguei numa cidade agora, em Canaã dos Carajás, e no lugar onde eu preguei, alguém me disse que antigamente aquilo ali tinha sido um cemitério. Eles pegaram o local, limparam, tiraram ossos, etc., e montaram uma cidade. O lugar que eu preguei, debaixo dos nossos pés, era um cemitério. Eu fico imaginando no dia em que a voz do Senhor bradar, porque a terra vai ter que dar conta dos seus mortos. Pensa no reboliço que vai ser debaixo daquele povo, porque átomo a seu átomo vai ter que se encontrar. E eu fico imaginando os caminhões que saíram e arrancam a terra de um canto, levam a terra para outro lugar. Imagine uma pessoa como Ana Maria, morreu, foi sepultada, aí um pedacinho da terra, que a parte do corpo dela foi lá para um canto e rio levou um pedaço daquela terra, um outro pedaço para o outro. Aí vem a voz de Deus e começa a bradar que o corpo tem que se recompor. Aí tem pedaço da mulher na parede, porque tem terra dela lá na parede, tem pedaço da terra que foi para o outro canto. O planeta Terra é poeira voando de um lado para o outro, a terra se convulsionando, e alguém perguntando o que é isso. É a hora dos mortos ressurgirem e saírem dos seus sepulcros e das entranhas da terra. Pensa num filme de terror. Se alguém tem medo, eu e você não vamos estar aqui, porque nós fizemos parte da primeira ressurreição. Aleluia, as estruturas do planeta Terra serão abalada por quê? Abalada porque foi dada uma ordem para que o corpo dessas pessoas se recomponha. Agora chegou a hora, porque, olha para mim, na vida do salvo, meu Deus, nós que vivemos aqui, orando em situação, cantando nos corais, pregando, assentando aqui, na hora que a voz vier, a gente vai ressuscitar.